No 6º ano do nosso namoro, minha namorada postou um certificado de casamento com outro homem. Era o 6º ano do meu namoro com Bruna. Um ciclo que, aos olhos de quem observava de fora, parecia sólido. Eu confiava nela como se fosse a extensão do meu próprio ser. Mas tudo desabou em um instante. Naquela tarde comum, ao acessar as redes sociais, fui surpreendido por algo inimaginável. Uma imagem. Era um certificado de casamento, e o nome ao lado do de Bruna não era o meu. Fiquei imóvel. Meus olhos percorriam a imagem com incredulidade, mas meu rosto permanecia sereno. Me virei calmamente para Bruna, que digitava distraída no celular, e falei com uma firmeza que me surpreendeu. Terminamos. Ela congelou por um instante, como se não esperasse essa reação, mas nada disse. Poucos minutos depois, meu telefone tocou. Era Felipe, o assistente de Bruna. A voz dele estava carregada de uma emoção claramente forçada. Senhor Mendes, por favor, não leve isso a sério. Foi só uma brincadeira. A Bruna tem enfrentado muita pressão ultimamente no trabalho. A ideia foi minha. Me desculpe. Atrás da voz falsa e suplicante de Felipe, ouvi Bruna falando com aquele tom doce e teatral, como se estivesse em uma peça de teatro. Amor, não chore. Não precisa ficar explicando nada para ele. Ele não vai entender. Minha resposta foi o silêncio. Tirei o anel de noivado do dedo e o coloquei em cima da mesa. Peguei minha carta de aceitação da pós-graduação, uma que estava guardada havia meses, e entrei no site da companhia aérea para reservar minha saída do país. Desliguei o celular, respirei fundo e comecei a organizar minha bagagem. Bruna não apareceu naquela noite. Pela primeira vez em anos, dormi sozinho sem saber onde ela estava, e mais importante, sem me importar. Quando finalmente entrou pela porta, no início da manhã seguinte, ela exalava o cheiro forte de álcool. Me viu no sofá com as malas ao lado e, como se nada tivesse acontecido, ordenou, faz um café preto para mim. Levantei os olhos, mas não respondi. Voltei a dobrar minhas roupas com calma, colocando uma por uma dentro da mala. As sobrancelhas dela se arquearam, como se não conseguisse compreender o que estava vendo. Ela caminhou até mim com passos pesados, cheios de fúria. Carlos, você está surdo. Então seu olhar caiu sobre a mala pronta ao meu lado. Seu rosto empalideceu por um segundo, antes de enrubescer de raiva. O que é isso? Você tá mesmo me deixando? Continuei em silêncio. Aquela calma parecia deixá-la ainda mais furiosa. Seus olhos ficaram frios como gelo antes de chutar minha mala com força. Você vai parar com esse chilique agora mesmo. Olhei diretamente para ela e dei um sorriso de canto. Chilique? Quem se casou com outro foi você, Bruna. Ela revirou os olhos, impaciente. Eu já te disse que foi só uma encenação. O Felipe está doente. Ele tem câncer. Queria fazer algo pelos pais antes de... Enfim, antes do pior. E você sabe que ele trabalha comigo desde a faculdade. Ele é mais que um assistente, é um amigo. Eu só quis ajudar. Seus olhos se estreitaram enquanto dizia tudo isso com um tom acusatório, como se eu fosse um insensível da história. Olha, quando isso tudo passar, a gente pode se casar de novo. Você vai ver, tudo vai voltar ao normal. Levantei a mão. Guarda esse discurso para outra pessoa. Você já tem um marido agora. Vai conversar com ele. A expressão dela mudou. O tom de voz endureceu. Sabe de uma coisa? Você é um idiota. Um inseguro. Nunca confiou em mim. Talvez a gente nem devesse se casar. O tom era quase ameaçador. Mas, sinceramente, não me afetou. Apenas murmurei, por mim, tudo bem. Ela pareceu chocada com minha indiferença. Você, está falando sério? Não respondi. Peguei a mala e caminhei até a porta. No momento em que passei por ela, senti sua mão agarrar meu braço com força. Pensa bem, Carlos. Você não é nada sem mim. Olhei diretamente nos olhos daquela mulher que eu amei por 6 longos anos. Não havia mais amor ali. Só um vazio gélido. Aquilo doeu mais do que eu gostaria de admitir. Respirei fundo, forcei um sorriso e retirei gentilmente os dedos dela do meu pulso. Boa sorte para vocês dois. Com isso, puxei minha mala e saí. A porta se fechou com um estrondo atrás de mim, mas antes disso, ouvi seu último grito. Carlos, nem pense em rastejar de volta. Vamos ver como um sanguessuga como você sobrevive sem mim. Sanguessuga. Essa palavra ficou ressoando na minha mente. Me virei por um segundo, não para voltar atrás,
mas para guardar a expressão de puro ódio no rosto de Bruna. Aquilo selou tudo. Na calçada, Felipe me esperava dentro do carro. Era óbvio que estivera lá o tempo todo, pronto para assumir o papel de protetor oportuno após o teatro. Ele abaixou o vidro com um sorriso debochado. Ora, ora. Olha só quem resolveu cair fora. A Bruna finalmente te chutou, é. Lancei-lhe um olhar frio e continuei andando. Ele acelerou um pouco o carro e bloqueou meu caminho. Você já devia ter caído fora tempos. Nunca mereceu ela. Parei e olhei para o rosto arrogante dele. Sorri. Você está certo. Eu não merecia. Alguém como você é que merece. Ele se encheu de raiva. Seu rosto ficou vermelho, os punhos cerrados. Você é um parasita perfeito para ela. Vive à custa dela, não é? Vocês se merecem. Empurrei-o de leve para o lado e continuei caminhando. Não havia mais razão para ser educado com lixo. Horas depois, me hospedei em um hotel simples no centro da cidade. A noite estava fria, e a luz fraca do quarto refletia no espelho embaçado, revelando um homem que eu mal reconhecia. A mala aberta sobre a cama, a carta de aceitação da pós-graduação sobre a mesa, e o silêncio denso me envolviam como um cobertor de realidade crua. Era oficial. Minha vida como eu conhecia tinha acabado. Deitei-me sem sono, o corpo cansado mas a mente inquieta. Fechei os olhos e tudo o que eu queria esquecer retornou com força. A primeira vez que vi Bruna foi numa palestra da faculdade. Ela era confiante, articulada e parecia ter o mundo aos seus pés. Fiquei encantado. Trocamos olhares, palavras e, com o tempo, histórias. Quando percebi, ela já morava comigo. Bruna sempre foi controladora, mas no início eu confundia isso com intensidade. Ela escolhia onde íamos, com quem saíamos e até o que eu vestia. Você combina mais com azul escuro, Carlos. Preto te deixa apagado, dizia com um sorriso doce que escondia manipulação. No começo, eu achava que isso era cuidado. Depois percebi que era domínio. Aos poucos, minhas vontades se perderam. Abandonei o futebol com os amigos porque não era produtivo, troquei de emprego porque aquele ambiente não era bom para nossa imagem, e recusei a bolsa de estudos na Europa porque não fazia sentido viver longe agora que estávamos noivos. Sim, eu recusei o meu sonho por ela. Levantei da cama, incapaz de continuar deitado. Fui até a pequena escrivaninha e reli a carta da universidade. A mesma que guardei na gaveta por meses com medo de contrariá-la. A carta dizia que eu tinha até o fim daquela semana para me apresentar. Era minha última chance. Peguei o celular, ainda desligado desde o dia anterior, e religuei. Mais de 30 chamadas não atendidas e uma avalanche de mensagens de Bruna. Algumas doces, outras ácidas. Ela alternava entre o arrependimento e o ódio com a mesma facilidade com que trocava de roupa. Uma, porém, chamou minha atenção, um áudio. Toquei o play. Carlos, olha, eu sei que parece absurdo, mas a cerimônia foi só uma formalidade. Os pais do Felipe são religiosos demais. Se ele morresse sem casar, eles ficariam destruídos. Ele me pediu esse favor, e eu não consegui dizer não. Mas não foi real. Não teve amor, não teve beijo, não teve nada. Eu dormi no quarto de hóspedes naquela noite. Por favor, volta pra casa. Você é tudo pra mim. Deixei o celular de lado. O problema não era a cerimônia, nem o papel. Era o fato de que ela nunca me consultou. Nunca pensou em mim. Decidiu se casar com outro homem sem sequer me avisar. E depois ainda teve a coragem de me chamar de sanguessuga. No dia seguinte, fui até o consulado. Dei entrada no visto e confirmei minha matrícula. Em menos de 72 horas, eu estaria em outro país. Mas o destino, irônico como é, não deixaria que tudo terminasse ali. Na tarde antes da minha viagem, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. Sua voz estava trêmula. Carlos, você tá bem? A Bruna, ela veio aqui. Parei no meio da calçada. O quê? Ela disse que precisava falar com você. Chorou muito. Implorou pra gente te convencer a voltar. Disse que tá desesperada. Fechei os olhos. Aquela mulher nunca foi atrás de mim antes. Sempre fui eu quem recuava, pedia desculpas, tentava consertar o que ela quebrava. Mas agora ela invadia até a casa dos meus pais? Isso passou de qualquer limite. Desliguei o telefone. Respirei fundo e decidi visitar meus pais antes de embarcar. Precisava esclarecer tudo com eles. Não queria sair do país deixando dúvidas ou culpa para trás. Ao chegar,
Fui recebido com abraços apertados e olhares preocupados. Meus pais sempre gostaram de Bruna. Achavam que ela era decidida, madura, ideal para alguém quieto como eu. Mas mesmo eles estavam confusos. Filho, você tem certeza disso? Ela parece realmente arrependida. Olhei nos olhos da minha mãe. Ela não se arrepende do que fez. Se arrepende de ter sido pega. Meu pai assentiu em silêncio. Pela primeira vez, ele parecia ver a situação com clareza. Fui embora naquela mesma noite, sem deixar endereço. Meu número seria desativado no dia seguinte. Eu precisava começar do zero. Sem Bruna. Sem Felipe. Sem mentiras. Mas essa história ainda não acabou. Bruna não estava disposta a aceitar o fim. E no próximo capítulo, ela vai cruzar limites que eu jamais imaginei que alguém poderia ultrapassar. Aterrissei em Lisboa numa manhã cinzenta, com o corpo cansado e o coração dividido entre o alívio e a desconfiança. O aeroporto parecia um mundo à parte, com seus anúncios em várias línguas e rostos que não me diziam nada. Pela primeira vez em anos, eu era um homem livre. Mas também, pela primeira vez, eu estava completamente só. Os primeiros dias foram intensos. A universidade tinha um ritmo exigente, os professores não toleravam atrasos, e os colegas pareciam todos mais confiantes do que eu. Voltar a estudar aos 30 e poucos anos, depois de anos trabalhando e vivendo sob as regras de outra pessoa, era como reaprender a viver. Eu ainda acordava no meio da noite com o coração acelerado, esperando ouvir a voz de Bruna, gritando ao fundo ou me acusando de alguma coisa. Mas o silêncio do quarto alugado me lembrava, ela não estava ali. E não estaria mais. Até que, uma semana depois, chegou o e-mail. O remetente era Bruna. O título: Assunto urgente, por favor, leia. Meu coração deu um salto. Demorei minutos para decidir se abriria ou não. Quando finalmente cliquei, encontrei um texto frio, calculado, quase jurídico. Carlos, estou entrando em contato porque preciso resolver algumas pendências. Ainda temos documentos em nosso nome, contas conjuntas e obrigações que precisam ser desfeitas formalmente. Além disso, gostaria de deixar claro que estou disposta a conversar e esclarecer qualquer mal-entendido. Se você ainda tiver um mínimo de respeito por tudo que vivemos, me responda. Bruna. Eu ri. Simplesmente ri. Mal-entendido? Ela casou com outro homem pelas minhas costas e ainda queria uma conversa madura? Não respondi. Bloqueei o e-mail. Nos dias seguintes, recebi mensagens de números desconhecidos. Primeiramente em tom calmo, depois agressivo. Ela dizia que precisava falar comigo, que havia algo que eu não sabia, algo importante. Quando isso não funcionou, passou a me acusar de abandono, de covardia e até de estar fugindo das minhas responsabilidades. Mas a mensagem que me desmontou veio de um antigo amigo em comum, o Gustavo. Cara, ela tá dizendo pra todo mundo que você a abandonou no altar. Que você fugiu no dia do casamento e que ela ficou sozinha, arrasada. Que você a deixou pra morrer. Eu congelei. Aquilo ultrapassava qualquer limite. Liguei pra Gustavo imediatamente. Ela tá espalhando isso mesmo? Perguntei, tentando manter a calma. Tá. Disse que você surtou, que entrou em crise existencial e sumiu. E pior, ela mostrou uma certidão de casamento cancelado. Como se fosse o de vocês dois. Respirei fundo. Agora ela estava reescrevendo a história, distorcendo tudo para não parecer a vilã. Comecei a receber mensagens de conhecidos, até familiares, me perguntando o que tinha acontecido, porque eu tinha abandonado a mulher da minha vida. Fui chamado de covarde, egoísta, desequilibrado. Alguns nem esperaram resposta. Já tinham tomado partido. Era inacreditável. Enquanto eu tentava reconstruir minha vida do outro lado do oceano, Bruna manipulava a narrativa para me pintar como vilão. E isso não era tudo. Um dia, ao voltar das aulas, encontrei um envelope embaixo da porta do meu apartamento. Sem remetente, sem identificação. Dentro, havia apenas uma folha com a seguinte frase escrita à mão. Você não vai conseguir fugir de mim, Carlos. Meu sangue gelou. Como ela descobriu onde eu morava? Quem tinha dado meu endereço? Pela primeira vez desde que cheguei em Portugal, senti medo de verdade. Bruna não estava apenas ferida. Ela estava obcecada. E eu tinha acabado de entender que essa história ainda estava longe de terminar. Depois do bilhete anônimo, meu mundo desabou. A sensação de liberdade que eu começava a construir virou fumaça. Tranquei a porta, fechei as janelas e desliguei o celular. Pela primeira vez, cogitei voltar para o Brasil.
Mas ao mesmo tempo, isso seria como admitir derrota. E eu não estava disposto a dar esse gostinho a Bruna. Fui até a administração da residência onde morava e perguntei se alguém havia entregue algo em meu nome. A funcionária me olhou com desinteresse e respondeu que os envelopes geralmente eram deixados diretamente na caixa do correio pelos moradores ou entregadores. Nada registrado. Nenhuma câmera no andar. Nada que me desse uma pista. Naquela noite, quase não dormi. Na manhã seguinte, fui direto à polícia. Relatei os eventos, entreguei o bilhete e mencionei as mensagens de intimidação. O policial ouviu tudo com calma, mas no fim me deu um sorriso seco. Infelizmente, senhor, não há nada concreto aqui. Sem ameaça direta, sem provas de perseguição. Mas anotei o registro. Se algo mais acontecer, volte. Saí de lá com um misto de raiva e impotência. Bruna podia tudo. Mentir, manipular, me perseguir em outro continente. E eu só podia esperar algo mais acontecer. Mesmo assim, comecei a me proteger. Troquei de apartamento, cancelei as redes sociais, comprei um chip novo e bloqueei todos os contatos antigos. Só mantive 3 pessoas na minha vida: Gustavo, minha irmã Ana e meu orientador da universidade. Por um tempo, funcionou. Consegui respirar, estudar com foco e até fazer novas amizades. Conheci pessoas incríveis, que nunca ouviram falar de Bruna, que não me olhavam como se eu fosse um canalha fugitivo. Comecei até a sair com uma colega chamada Sofia, inteligente, divertida, com um senso de humor ácido que me lembrava quem eu era antes de tudo. Mas claro que Bruna não deixaria barato. 2 meses após minha mudança, recebi um novo e-mail. Desta vez, do meu orientador, Carlos. Recebi uma ligação estranha de uma mulher chamada Bruna, alegando ser sua ex-esposa. Ela tentou insinuar que você está envolvido em uma fraude de documentos para entrar na universidade. Disse que tem provas e que pretende enviar ao setor jurídico da instituição. Preciso que você me explique o que está acontecendo. Professor Henrique. Meu estômago virou. Ela havia cruzado outra linha. Agora estava tentando destruir não só minha reputação, mas também meu futuro acadêmico. Respondi ao professor com calma, anexando todos os documentos da minha inscrição, cópias dos vistos, cartas de recomendação, e ainda mencionei o histórico da perseguição. Ele me respondeu poucas horas depois, com empatia. Entendi. Já vi casos assim. Não se preocupe, vou manter isso em sigilo e avisar ao jurídico que qualquer contato dessa mulher deve ser desconsiderado. Cuide-se. O apoio dele foi um alívio. Mas também um alerta. Ela não ia parar. Nunca. Naquela noite, recebi outra carta. Não deixada na porta. Dessa vez, enviada por correio. Dentro, havia uma foto minha e de Sofia, tirada de longe, num café. No verso, uma única palavra: cuidado. Meu sangue gelou. Bruna estava em Lisboa. Ela tinha me encontrado. E agora, ela estava disposta a tudo. A foto no envelope foi o estupim. Até aquele momento, Bruna era uma sombra no passado, um eco tóxico que tentava me atingir à distância. Mas agora, ela estava aqui, em Lisboa, me observando. Sentei no chão, a carta ainda na mão. Sofia estava no banheiro, escovando os dentes, rindo de alguma bobagem que falei minutos antes. Ela não fazia ideia do furacão prestes a nos atingir. Guardei a foto e não contei nada naquela noite. Mas, no dia seguinte, fui direto à delegacia novamente. Mostrei a nova evidência. O policial olhou a foto, leu o verso e suspirou. Isso muda as coisas. Agora há um indício de perseguição física. Podemos abrir um inquérito e, com sorte, solicitar imagens de câmeras próximas ao local onde essa foto foi tirada. Deixe seu endereço novo e um contato. E se receber mais algo, nos avise. Pela primeira vez, senti que alguém me levava a sério. Fui até Sofia naquela mesma tarde e contei tudo. A verdade inteira. Sobre meu casamento com Bruna, a traição, a manipulação, a perseguição, os bilhetes. Ela me ouviu em silêncio, as expressões oscilando entre surpresa, indignação e, no fim, empatia. Carlos, isso é loucura. Mas, eu acredito em você. Só quero saber o que podemos fazer agora. Essa frase dela me deu forças. Porque, até então, tudo era eu contra Bruna. Agora, não mais. Começamos a andar atentos. Mudamos rotinas. Evitávamos lugares repetidos. Sofia instalou câmeras no prédio e compartilhou os acessos comigo. Tudo parecia tenso, sim, mas sob controle.
Até que uma noite, quando voltava da faculdade, encontrei minha porta arrombada. O apartamento estava virado. Nada foi roubado. Computador, dinheiro, documentos, tudo intacto. Mas na parede do meu quarto, alguém havia escrito com batom vermelho: "Você nunca vai se livrar de mim." A caligrafia era de Bruna. Chamei a polícia na hora. Eles coletaram amostras, fizeram fotos, e agora sim registraram como invasão com indícios de perseguição e ameaça. Dias depois, recebi uma notificação judicial. Bruna havia entrado com processo contra mim, em Portugal. Alegava que a abandonei de forma cruel, que roubei valores dela antes de sair do país e que agora assediava à distância para impedir que refizesse sua vida. Ela inverteu tudo. Procurei um advogado. Mostrei provas, mensagens, prints, testemunhos. Ele foi direto: "Vamos desmontar essa narrativa. Mas você precisa entender, essa mulher está disposta a tudo. E se ela for pega em contradição, pode tentar algo pior. Se prepare." E foi exatamente o que aconteceu. Uma semana antes da primeira audiência, Sofia desapareceu. Saiu para o trabalho e não voltou. O celular desligado. Nenhuma movimentação no cartão. Nenhuma câmera a registrou saindo do prédio. Era como se tivesse evaporado. E eu sabia. Eu sabia exatamente quem estava por trás. As primeiras 24 horas após o desaparecimento de Sofia foram as mais longas da minha vida. Liguei para amigos, hospitais, delegacias. Registrei o desaparecimento, entreguei fotos, vídeos, tudo. O policial olhou para mim com seriedade. "Você tem certeza de que ela não sumiria por vontade própria?" "Absoluta. Ela nunca faria isso." Eles começaram uma investigação formal. Mas eu não podia esperar apenas pelas autoridades. Bruna era capaz de tudo. Comecei a investigar por conta própria. Revirei mensagens, fotos, qualquer detalhe que pudesse indicar algo. E encontrei. Em uma conversa antiga, Sofia comentou de um cliente estranho que insistia em vê-la pessoalmente para tratar de um projeto. Disse que o tal cliente não era insistente demais, mas algo nele a incomodava. O nome? Ricardo. Um nome genérico, mas era um começo. Voltei à delegacia e pedi ajuda. Um dos investigadores se lembrou de uma queixa semelhante feita por outra mulher, meses antes. Adivinha quem era o Ricardo? Um nome falso usado por Bruna em um e-mail para se passar por homem. Ali estava a conexão. A polícia agiu rápido. Cruzaram dados de IP, ligações, e com base nisso, conseguiram localizar um imóvel alugado em nome de uma mulher com documentação falsa. Uma casa afastada, na periferia de Lisboa. Fomos até lá, com um mandado. Arrombaram a porta. O interior estava escuro, sujo, com janelas tapadas. E lá, no quarto dos fundos, amarrada, estava Sofia. Fraca, mas viva. Ela chorava ao me ver, repetindo: "Eu sabia que você viria." O alívio me rasgou por dentro. Mas também veio a fúria. Bruna não estava na casa. Ela fugiu minutos antes, alertada por uma câmera que instalara na porta da frente. Mas agora, a polícia tinha provas suficientes: cárcere privado, perseguição, invasão de domicílio, falso testemunho. Emitiram um mandado de prisão internacional. 2 dias depois, ela foi presa tentando embarcar em um voo para o Brasil com identidade falsa. No tribunal, Bruna tentou de tudo. Disse que amava, que foi traída, que estava doente. Os advogados alegaram transtornos mentais, mas os laudos comprovaram: ela sabia exatamente o que fazia. Calculava cada passo. Foi condenada a 15 anos. Sofia levou meses para se recuperar do trauma. Mas ficamos juntos. Mais fortes. Mais unidos. E, acima de tudo, livres. Hoje, olho para trás e percebo que o inferno não começou quando Bruna me traiu. Começou quando ela me fez acreditar que eu merecia aquele tipo de amor. Mas eu sobrevivi. Nós sobrevivemos. E agora, somos felizes, de verdade.